Portanto, nós estamos na ordem Lepidoptera, e o que caracteriza todas as espécies desta ordem, a característica distintiva, é a existência de escamas, como vocês veem aqui nesta imagem, muito ampliada, as escamas que revestem as asas e o corpo dos animais. Ok? Isto é que é comum a todas as espécies. Ok, então aqui o que nós vemos aqui nesta imagem é a filogenia da ordem Lepidoptera. Portanto, vemos logo aqui a ordem irmã, o grupo irmão, que são os Trichoptera, que são muito parecidos com muitos grupos de Lepidoptera, mas têm pelos em vez de escamas. Portanto, toda esta diversidade imensa da ordem Lepidoptera tem tudo escamas. Ok? E aqui estão as superfamílias da ordem. É uma ordem muito uniforme em termos morfológicos, ao contrário das abelhas, e as primitivas, portanto, há poucas inovações evolutivas na ordem. Assim, a principal terá sido aqui, que é o aparecimento da armadura bucal que caracteriza, que nós reconhecemos nas borboletas, que é o tal tubo e a especialização na alimentação de líquidos. Portanto, isto aparece relativamente cedo na história evolutiva dos lepidópteros, e portanto temos alguns grupos têm mandíbulas, tal qual como os Trichoptera, o grupo irmão, mas a grande diversidade de borboletas têm todos, então, o proboscis, a espirotrompa, e isto que quer dizer? Quer dizer que é o primeiro grupo de insetos que se especializou nas flores. Portanto, são todos potenciais polinizadores, exceto os mais primitivos que têm mandíbulas. E depois, as alterações anatómicas que existem aqui desta diversidade toda têm a ver com o aparelho reprodutor das fêmeas. Portanto, os mais antigos tinham apenas, isto é o abdômen das fêmeas, tinham apenas uma abertura, tanto para a parte digestiva como reprodutora, a cloaca, e isso está aqui, são os primeiros. Depois houve aqui uma experiência, há aqui umas superfamílias de Lepidoptera que têm 3 orifícios, em que o esperma e a produção de ovos faz no lado e faz em locais diferentes, e depois há uma transferência de esperma, e portanto que há 3 orifícios no final do abdômen das fêmeas, mas a partir daqui, da linha evolutiva dos lepidópteros, portanto 98% da diversidade, é tudo muito homogéneo e são todos que têm o mesmo tipo de aparelho reprodutor feminino. E que já há uma transferência portanto, há um orifício para a oviposição e outro para o acasalamento. Portanto, vemos muito a homogeneidade nos lepidópteros. E o que nós vamos falar hoje, e o que é suposto nós identificarmos, são duas superfamílias que os ingleses chamam de butterflies, e que são os insetos talvez mais conhecidos do mundo. É normal, quando se fala em Lepidoptera, dividir entre noturnos e diurnos, que não faz sentido nenhum, porque há muitas das outras famílias e muitas espécies de outras superfamílias que têm atividade durante o dia. Há também quem chame macrolepidópteros e microlepidópteros. Portanto, macrolepidópteros são aqueles maiores, como macro diz, uma característica que se alimentam externamente das plantas. Portanto, os micro ficam para aqueles em que as lagartas estão dentro das plantas. E então, aqui as butterflies são os Rhopalocera. Cera quer dizer antenas, e a distinção principal entre Rhopalocera e o resto dos lepidópteros é a forma das antenas. E então, o que é macrolepidóptero, que se chama borboletas noturnas, podem ter diferentes tipos de antenas, como nós vemos aqui, enquanto que os Rhopalóceros têm sempre o mesmo tipo de antenas, que é a terminar numa massa, numa bolinha.
Portanto, isso é que caracteriza como veem, é uma caracterização muito fundada, que têm antenas lineares, portanto não fazem nada destes pentes e destas coisas e terminam numa massa. As crisálidas não fazem casulos e não há ligação entre a asa anterior e a posterior, como nós vemos em muitos macrolepidópteros. Cá estão, então, isto, há muita gente que chama aos noturnas, aos macrolepidópteros, heterócera, hetero de diferentes tipos de antenas, como vemos aqui completamente filiforme e aqui toda pectinada, os Rhopalocera, e portanto esta é a bolinha que eu vos falo, a massa dos Rhopalóceros. Só para termos uma ideia da diversidade no mundo das butterflies, das borboletas diurnas, das borboletas, eu vou só chamar borboletas, e portanto nas várias regiões geográficas. Portanto temos aqui a loucura de espécies aqui nas ilhas, na Indonésia e na Austrália, nesta zona, e portanto toda a diversidade é maior do que no Paleártico, que corresponde à região biogeográfica com menos diversidade. Só para terem uma ideia, na Europa, nós temos a loucura, portanto temos 420 espécies de Rhopalóceros, na Península Ibérica passamos para as 236 e em Portugal temos 135 espécies. Portanto, a grande diversidade da Europa está aqui na Turquia, está aqui em Itália, a Grécia acompanha, a Península Ibérica acompanha, se nós não tivéssemos aqui este retângulo, era com os valores mais altos e obviamente vai decrescendo para norte e a Grã-Bretanha e os escandinavos têm o menor número de espécies. O padrão de distribuição genérico de diversidade, de riqueza de espécies da Península Ibérica é mais ou menos este. Portanto, obviamente temos aqui os Pirineus e o Cantábrico com os valores mais elevados de espécies, depois aqui o norte, a Galiza e o norte de Portugal têm mais espécies que a parte sul. E portanto, os máximos de espécies têm a ver também com os sistemas montanhosos da Península Ibérica. Portanto, isto é para termos um bocadinho uma ideia, portanto, em relação aos nossos 6 sítios do Spring, portanto, nós vamos ter, de facto, mais diversidade, ou espera-se, há mais diversidade no ponto do sabor, em relação aos outros todos, que acho que estão todos a sul desta linha.